Olá pessoal, é verdade, estamos aqui no Centro Terra Viva, não é? CTV, que é uma organização que trabalha na preservação do meio ambiente e particularmente da biodiversidade marinha. Então, conforme tínhamos feito menção na última edição, estaríamos a falar hoje acerca das tartarugas marinhas. Então, venha mesmo saber exatamente com alguém que entende desta matéria o que são tartarugas marinhas, quantas espécies existem, qual é o cenário dessa espécie no nosso país e muito mais. Então, não saia daí que vai ser muito interessante. Mas para já, venha comigo. Boa tarde, o meu nome é Raquel Fernandes, eu sou bióloga marinha, trabalho no Centro Terra Viva e fiz um mestrado em genética das tartarugas cabeçudas na Reserva Marinha Parcial da Ponta Douro, da população nidificante de tartarugas. E venho hoje falar-vos um pouco sobre tartarugas marinhas em Moçambique. Então, em Moçambique nós temos 5 espécies de tartarugas marinhas. 2 nidificam, ou seja, põem ovos no sul de Moçambique, que é a tartaruga cabeçuda e a tartaruga gigante. Na zona de Bazaruto, que também é sul de Moçambique, também existem tartarugas bico falcão e tartarugas verdes a nidificar, ok? E no norte só temos as tartarugas bico falcão e as tartarugas verde. E existem alguns registros, embora sejam um pouco frequentes, de algumas observações da tartaruga olivácea. Mas estas tartarugas andam ao longo da costa de Moçambique nas águas, ok? Ou seja, no sul de Moçambique também podemos ver, por exemplo, na Ponta Douro, podemos ver as tartarugas bico de falcão e as tartarugas verde nos recifes de coral. Então, a grande questão, o que é que são tartarugas marinhas, para começar? São répteis marinhos, mas não são iguais às tartarugas terrestres, aos cágados. E têm particularidades muito específicas destes animais. Uma é que elas têm umas barbatanas, não têm patas, ok? E não põem a cabeça para dentro da carapaça. Mas como as outras tartarugas, elas precisam de respirar à superfície, têm pulmões e põem ovos em terra. Por isso é que temos este fenómeno de nidificação das tartarugas marinhas. Então, o programa de monitoria das tartarugas marinhas começou na Inhaca, a primeira área, em 1988 e de seguida foi também para a área de Malongane, na Reserva Marinha Parcial da Ponta Douro, e expandiu-se para muitas outras áreas. Atualmente cobre cerca de 8% da costa de Moçambique. Mas é importante dizer que nem toda a costa de Moçambique tem nidificação de tartarugas. Por exemplo, a zona de Sofala, do Banco de Sofala, não tem nidificação de tartarugas. As tartarugas marinhas são um excelente indicador dos ecossistemas marinhos. São espécies com um valor ecológico importante, quer porque põem os ovos em terra e isso contribui para o ecossistema e a nutrição da zona, da vegetação, em alguns casos, caso o ninho seja destruído, mas também, mais importante ainda, contribui para a estabilidade dos ecossistemas como os recifes de coral. Por exemplo, as tartarugas bico de falcão alimentam-se de esponjas que de outra forma poderiam crescer excessivamente sobre o coral. É um exemplo. Outro caso muito interessante é das tartarugas gigantes que alimentam-se de alforrecas, garrafas azuis, esse tipo de animais cnidários que nós chamamos. E se elas não existissem, essas populações de alforrecas poderiam crescer de uma forma muito abrupta. E, por exemplo, seria negativo para o turismo, porque nós não gostamos de ir para praias com alforrecas e garrafas azuis. Isto é tudo muito complexo, na verdade. A análise de sistemas ecológicos tem uma interligação entre espécies muito grande. E eu só estou a dar alguns exemplos fáceis de compreender. Em Moçambique, como eu disse, nós temos estas espécies de tartarugas marinhas que são protegidas por lei, mas apesar disso continuam a ser muito ameaçadas. E, por exemplo,
Em mar, as principais ameaças são as pescas, quer seja acidental ou intencional, a presença de resíduos marinhos, pois algumas espécies confundem o lixo com alimento. Por exemplo, o caso das tartarugas gigantes, confundem o saco de plástico com as alforrecas. Mas o lixo também pode ser prejudicial porque pode prender a tartaruga, não é? Por exemplo, as redes fantasma podem prender as tartarugas e elas, como precisam de subir para respirar, afogam-se. Em relação às ameaças terrestres às tartarugas, as tartarugas marinhas são muito vulneráveis quando saem para fazer a postura, em termos de serem muito fáceis de serem ameaçadas. Nós temos casos de pessoas que intencionalmente matam tartarugas, apesar de serem uma espécie protegida. E isto contribui muito para a redução da população também. O outro caso é a apanha de ovos de tartarugas, que também ameaça muito o recrutamento da espécie. Outro caso indireto tem a ver com a destruição da vegetação das dunas. Ao remover a vegetação das dunas, aumenta a probabilidade de erosão das dunas, ou seja, a areia vai deslizar sobre a linha onde normalmente é feita a postura dos ninhos. E isso vai criar uma camada de areia muito maior em cima dos ninhos e depois as tartarugas crias não conseguem emergir do ninho para poder ir para o mar. Para além disso, também temos o problema da condução na praia, em algumas zonas. E a pressão que os carros exercem sobre os ninhos também é bastante destrutivo, sem contar que podem atropelar crias de tartarugas quando estão aí para o mar. E, de um modo geral, essas são as grandes ameaças que nós temos visto que acontecem aqui em Moçambique. Esforços estão a ser feitos para sensibilizar as pessoas sobre a importância de conservar estas espécies e temos muito trabalho pela frente ainda. Uma das coisas que nós estamos a promover agora em parceria com as áreas de conservação marinhas de Moçambique é exatamente capacitar monitores de tartarugas marinhas e fiscais para que possam ter um trabalho mais efetivo, quer no registro de informação sobre tartarugas marinhas, mas também para educar as pessoas que utilizam as praias. E assim nós esperamos que estas espécies possam continuar a nidificar em Moçambique. Então, eu gostaria de passar esta mensagem para vocês, que temos que proteger as tartarugas marinhas porque elas são espécies muito importantes para os nossos ecossistemas e que são fundamentais para apoiar e melhorar o turismo em Moçambique. Então, pessoal, assim foi a intervenção da doutora Raquel, ela que é bióloga marinha, e espero realmente que tenha sido do seu interesse. Agora já compreende o porquê de nós preservarmos esta espécie ou este tipo de animal, se assim quiser compreender, que é a tartaruga marinha. Ela é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa economia. Então, fique desse lado, vamos voltar para o estudo, onde vamos dar mais continuidade em relação a este tema que são tartarugas marinhas para hoje. Até já!